Life is Strange é amado, é aclamado, mas muita gente que faz parte da comunidade do jogo ainda não conhece a história por trás do seu desenvolvimento e talvez não tenha ideia do quão impactante a simples existência desse jogo seja, porque em sua essência, Life is Strange é sobre proporcionar experiências capazes de ensinar alguém a compreender mais sobre o mundo dos jogos e que vão muito além de uma investigação ou uma escolha final difícil. Em abril de 2013, a desenvolvedora francesa Dontnod iniciou o desenvolvimento do seu segundo jogo. Após o lançamento do seu primeiro jogo, Remember Me, o estúdio não estava em boas condições financeiras, e Life is Strange foi um verdadeiro divisor de águas para a empresa francesa. Mas ele quase não aconteceu. Os jogos com protagonistas femininas eram taxados como baixo potencial de vendas pelas publishers, e isso fez com que as empresas que foram apresentadas ao projeto pedissem que Max Caulfield fosse um garoto, algo que até mesmo o CEO da Dontnod questionou no começo. E em uma reunião com a Square Enix, onde a desenvolvedora apresentava um outro projeto que não despertou o interesse da empresa japonesa, houve um momento em que eles disseram: "Olha, também estamos trabalhando nesse outro projeto menor." O foco na narrativa de Life is Strange despertou o interesse da Square, e a partir daí, formou-se uma parceria entre as duas empresas. A Dontnod, que na época estava com uma equipe de 15 pessoas, se expandiu com a colaboração. Pouquíssimas pessoas lembram, mas Life is Strange foi lançado em 2015, uma época em que acontecia um movimento misógino dentro da comunidade de videogames. O movimento mirava mulheres dentro da indústria e espalhavam o que eles chamavam na época de hoax, o que hoje chamamos de fake news. Eles usavam isso para fazer uma destruição de reputação dessas mulheres na internet. Esse movimento foi o catalisador para o que conhecemos como Gamergate, que foi uma cultura de assédio e ameaças com as falsas propostas de gerar ética no jornalismo, de ser contra a censura e a favor da liberdade de expressão, usando essas desculpas que atualmente estão sempre em pauta por seres semelhantes. Esse grupo cometia crimes como ameaças de morte, ameaças de estupro e vazamento de dados pessoais. Estratégia muito copiada hoje em dia em diversos cenários que não apenas no mercado de jogos. Tá, mas o que raios isso tem de ligação com Life is Strange? Um jogo com uma protagonista feminina, com um projeto iniciado em 2013 e lançado em 2015, com 7 publishers recusando o projeto, se a protagonista não fosse alterada para ser um homem. Bom, acho que para ser mais claro do que isso, só desenhando. Com um acordo entre a Dontnod e a Square Enix, Life is Strange ganhou mais estrutura para ser lançado. Os diretores já repetiram diversas vezes o quão gratos eles são à gigante japonesa por isso. Life is Strange provavelmente não seria o que é hoje sem a Square Enix. Talvez nem teria sido lançado, mas foi com esse acordo que os direitos da franquia passaram a pertencer à Square Enix. Logo após o sucesso do primeiro jogo, a Dontnod anunciou o desenvolvimento de uma sequência, e logo de cara disse que seria um novo jogo com novos protagonistas, visto que os desenvolvedores acreditavam que a história de Max e Chloe estava concluída. Mas em 2016, imagens vazadas na internet, a Square anunciou a prequel de Life is Strange, desenvolvida pela desenvolvedora estadunidense Deck9, com Rihanna DeVries escalada para o papel de Chloe Price, enquanto a dubladora original Ashley Burch ficou como consultora de roteiro, pois ela não podia participar do jogo devido à sua participação na greve de dubladores de 2016. Com Kyle Brown como Rachel Amber e a trilha sonora criada pela banda Daughter, Life is Strange Before the Storm foi lançado em 2017 e bem recebido pela crítica, com análises elogiando os personagens e temas, e as críticas eram apontadas aos furos de roteiro, ao desenvolvimento da relação principal e à falta de impacto nas decisões do jogador. Quase um ano após o lançamento de Before the Storm, o primeiro episódio de Life is Strange 2 foi liberado em setembro de 2018, após uma demonstração intitulada The Awesome Adventures of Captain Spirit, lançada previamente em junho do mesmo ano, como uma introdução ao jogo. Para Dontnod, Life is Strange não é somente Chloe e Max, mas também sobre elas. Life is Strange é sobre boas histórias e bons personagens, e no topo disso estão temáticas sociais,
temas difíceis e uma pitada de sobrenatural. A sequência da franquia foi influenciada pelo trabalho do fotógrafo Mike Brody e inspirada pelo filme Into the Wild e também pelo livro Ratos e Homens. Ele traz como temas principais a educação e a fraternidade, com o jogador no papel principal de Sean Diaz e suas escolhas impactando no comportamento de seu irmão mais novo, Daniel. O jogo obteve boas críticas no seu lançamento, com elogios aos seus personagens e aos relacionamentos, e também pelo impacto das escolhas. Porém, a retratação do tema racismo presente no jogo trouxe críticas discordantes. Olhando o período em que o jogo foi lançado, em plena eleição de Donald Trump e a ascensão da onda conservadora em diversos países, não é de se estranhar que Life is Strange 2 tenha incomodado muita gente, já que é um jogo que retrata um muro na fronteira dos Estados Unidos e personifica atitudes racistas vistas no mundo real. Com o lançamento conturbado que foi Life is Strange 2, que teve um gigantesco intervalo entre o primeiro episódio e o último, a Dontnod havia expressado interesse no futuro da franquia e gostaria de continuar trazendo novas histórias. Mas com o anúncio de True Colors, em março de 2021, a Eurogamer indicou que o tempo da empresa francesa com Life is Strange havia acabado. Em um anúncio combinado com as versões remasterizadas do primeiro jogo e sua prequel, True Colors foi anunciado e lançado no mesmo ano. Logo em 2017, a Deck9 iniciou o desenvolvimento de Life is Strange True Colors, explorando a empatia, com uma trilha sonora composta por Angus e Julia Stone, uma composição de Novo Amor para o trailer e incluindo covers de Radiohead e Violent Femmes. O jogo foi recebido de maneira favorável pela crítica, com elogios à atuação de Erika Mori como Alex Chen e Heaven Springs sendo apontada como um dos melhores cenários da franquia. As críticas apontaram a falta de profundidade na abordagem das emoções e a falta de impacto nas escolhas dos jogadores. Com True Colors, o bastão de desenvolvedora principal de Life is Strange foi passado para a Deck9, que hoje está por trás dos lançamentos da franquia. Em 2024, uma matéria do IGN repercutiu dentro do mundo dos jogos. A matéria em questão foi criada a partir de entrevistas com funcionários e ex-funcionários da Deck9 e apontava para um ambiente tóxico e até criminoso dentro da empresa estadunidense. Na matéria, é visto que trabalhadores da Deck9 encontraram referências nazistas dentro dos seus projetos. Inicialmente, eles reportaram aos seus chefes, acreditando ser um erro inocente, mas nas semanas seguintes, outros funcionários encontraram mais sinais e rótulos problemáticos, envolvendo referências diretas e a piadas em simbologias ligadas a discursos de ódios e mais referências nazistas. Isso tudo dentro de um título da franquia Life is Strange. À medida que o número dessas referências aumentava, a equipe também ficava cada vez mais preocupada. Sendo que True Colors havia vencido a categoria de Games for Impact do TGA de 2021, e qualquer indício de discurso de ódio dentro do jogo poderia resultar em uma remoção imediata da premiação, o que destruiria a reputação do estúdio. A liderança do estúdio ficou em silêncio, algo que não era novidade para os funcionários, que já haviam presenciado líderes abusivos sendo protegidos por executivos da Deck9. A própria Square Enix colaborava com essa situação. Durante o desenvolvimento de True Colors, a Square Enix disse a vários desenvolvedores que não queria que Life is Strange fosse taxado como um jogo gay. Tanto que nos guias da imprensa havia instruções da Square dizendo que a sexualidade de Alex não deveria ser mencionada. Porém, quando o jogo lançou, vieram os elogios ao fato de Alex ser uma protagonista explicitamente bissexual, o que fez com que a Square mudasse seu discurso, que aproveitou a onda e fingiu que isso sempre foi o plano inicial. Vários funcionários mencionaram casos de assédio sexual, intimidação, transfobia, além de um ambiente de trabalho tóxico com prazos irreais e gerentes da Deck9 apenas aceitando as exigências impostas pela Square. Casos em que um programador sênior assediava uma produtora, ofendia funcionários de cargos menores e ainda era protegido pela diretoria da Deck9. Após muito tempo, esse funcionário foi desligado quando gritou com um representante do time de recursos humanos, além de diversos casos de assédio do diretor narrativo de Before the Storm, Zach Garris, que ficou na Deck9 até 2022.
Garrus tinha comportamentos inadequados com funcionários da empresa. Ninguém podia discordar dele em nada e ele era basicamente um puxa-saco da Square. Qualquer pedido que a gigante japonesa fazia, Garrus concordava com tudo, mesmo que isso fosse impactar diretamente no trabalho dos funcionários da Deck Nine. Garrus não queria mulheres expressando raiva em seus roteiros. Impediu que a Deck Nine se posicionasse em apoio ao movimento Black Lives Matter, dizendo que o movimento era um grupo de ódio. Uma reviravolta que Garrus queria em True Colors era um retrato problemático dos trabalhadores migrantes, e que, com muito esforço, a equipe narrativa impediu que isso entrasse no jogo. Além disso, o final que Garrus originalmente escreveu para True Colors envolvia Jed colocando droga em uma bebida de Alex e levando-a para a floresta. As roteiristas apontaram que a cena iria criar associações com o estupro e encontros, e foi necessária outra reunião de 3 horas com as roteiristas contando histórias pessoais para que Garrus voltasse atrás da sua versão. A equipe narrativa não achava que incluir temas pesados fosse um problema, mas a equipe não teria tempo para explorar o tema da maneira correta. E abordar um tema dessa complexidade requer tempo que a equipe não tinha, e ia acabar sendo uma cena associada a um assunto extremamente delicado e que teria sido abordado de maneira rasa. O desenvolvimento de Life is Strange Double Exposure também foi outro repleto de polêmicas. Parece que é de lei a Deck Nine ter seus projetos vazados. Before the Storm foi vazado, True Colors foi vazado, Double Exposure foi vazado e até mesmo o Reunion, que está para sair, também foi vazado. O retorno de Max foi apontado como uma maneira da Square estar monetizando a nostalgia. A prática predatória do acesso antecipado também foi apontada como uma maneira de monetizar em cima do medo de spoilers, e ainda por cima numa precificação de jogos AAA. Ex-funcionários revelando no Reddit situações onde um dos diretores explicitamente odiava a personagem Chloe Price, e chegava a dizer que ia se jogar da janela do prédio quando alguém discordasse dele. Até mesmo o marketing por trás de Double Exposure pareceu jogar no time adversário. Além do vazamento de anos antes que praticamente revelou o Double Exposure inteiro em uma única postagem do Reddit. Ainda falando sobre Reddit, até mesmo houve polêmicas entre as comunidades do jogo. Membros da comunidade oficial tiveram suas publicações excluídas e apenas as publicações que falavam positivamente de Double Exposure eram mantidas. E isso rolou por um período relativamente longo, mesmo com outras comunidades administradas por fãs expondo com denúncias, mostrando que suas publicações não tinham nada de ofensivo ou que passavam dos limites de uma simples crítica. Life is Strange Double Exposure foi o maior fracasso da franquia. Foi o pior jogo avaliado pelos fãs e foi o único Life is Strange que deu prejuízo para a Square. Algo que impactou a Deck Nine de forma direta, com vários cortes de gastos que basicamente se traduziram em demissões em massa, e isso só piorou a imagem já desgastada da empresa. O ápice da vergonha foi no GDC Awards, onde Double Exposure venceu a categoria de jogos de impacto, uma categoria voltada para temas sociais, mas ao ser anunciada no palco, ninguém subiu para receber o prêmio. Life is Strange, Double Exposure. Unfortunately, the team is not able to be here this evening, so I'll be accepting the award on their behalf. Uma ex-desenvolvedora postou nas redes sociais que ninguém estava lá para receber o prêmio, porque todo mundo tinha sido demitido. Life is Strange está num momento crítico. Se o Reunion for um fracasso, isso pode significar que a franquia entra na geladeira da Square. E isso é basicamente um atestado de óbito, pois a Square Enix raramente tira suas franquias da geladeira para criar novos títulos. Até mesmo franquias maiores que Life is Strange estão lá e nunca mais saíram. No máximo, ganham algum relançamento em versões remasterizadas para tentar um lucro em cima da nostalgia dos fãs sedentos por novos jogos. Agora, voltando os olhos para Deck Nine, a Reunion pode significar um impacto ainda muito maior. Enquanto o primeiro título da franquia conseguiu alavancar o patamar da Dontnod para o tamanho que o estúdio é hoje, nenhum dos títulos lançados pela Deck Nine sequer foi o suficiente para fazer com que alcançasse nem mesmo uma pequena parcela disso. As sequelas de uma gestão vergonhosa ainda pairam sobre a cabeça da Deck Nine, e isso reflete, sim, nos resultados de seus trabalhos. E, infelizmente, os fãs de Life is Strange precisam lidar com essas consequências.